porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? Sei todos os nomes, sei medir a dor. Vamos chamar assim. Não, o pior em Portugal não é o Twitter. Eu acho que o pior em Portugal são alguns dos meios de comunicação tradicionais, género público e expresso, são absolutamente horrorosos. E portanto tem um bocadinho de lata quando dizem que tem que se controlar as redes sociais para controlar a desinformação, etc., quando eles próprios são muitas vezes grande fonte de desinformação. Não gosto da conversa muito repetida de que os europeus são racistas, que há racismo estrutural, essas coisas todas, porque a realidade é que em termos comparados com outras partes do mundo, a Europa e o Ocidente têm uma enorme tolerância em relação a outras populações de outras partes do mundo que simplesmente não existem nessas outras partes do mundo. Completamente. A realidade é que a Europa está a receber enormes quantidades de pessoas que vêm de outras partes do mundo, vêm com outras culturas, vêm com outra forma de pensar, e que a visão conservadora na Europa deveria ser, ou seria, as pessoas podem vir desde que aceitem a nossa forma de estar e a nossa forma de viver no Ocidente. Exato. Que é muitíssimo grave e que não permite muitas vezes uma discussão séria sobre estas coisas, porque facilmente leva a acusações de politicamente incorretas de quem tem opiniões diferentes. De certa forma está tudo ligado, ou seja... Está tudo ligado, ou seja, se tu és acusado de racista ou de estar a ofender não sei quem, se tens ideias contrárias a alguém, por isso que eu digo que muitas vezes que o wokeismo, que é uma coisa que é um bocadinho complicado de definir, mas as pessoas sabem o que é o wokeismo, politicamente correto, a cultura do cancelamento, são a maior ameaça que o Ocidente enfrenta. Porque muitas das outras coisas que parecem ameaças, na verdade, são um resultado indireto do wokeismo. Já conheço muitos colegas que foram obrigados a pedir desculpa por tudo e mais alguma coisa, ou sentiram-se obrigados. Não aguentaram a pressão. Não aguentaram a pressão. Há muitos casos desta situação e isto é uma situação muito grave porque no que toca a temas científicos, a discussões científicas, é absolutamente essencial tu poderes contrariar as ideias de outros. Exato, ver um novo paradigma, criar um novo paradigma. É essencial, a investigação científica é isso. Exato. Não é? É poder ver o mundo de pontos de vista diferentes e especialmente responder às provas científicas. Claro. A evidência científica é muito importante, não é? Quando tens dados estatísticos que mostram uma coisa, nós temos de ter uma academia em que não seja possível que alguém diga eu sinto-me ofendido pelas ideias que tu estás a defender. Ou sinto-me ofendido pelos factos que tu demonstras. Eu sinto-me ofendido pelos números, pelos factos. Exato. Isto é uma situação muito grave, porque dizer que a matemática é racista. A matemática é racista, querem inventar regras diferentes de multiplicação, coisas assim, e isso é uma situação muito grave. O wokeismo é uma doença do Ocidente, já agora, e é uma doença que tem a característica de só se preocupar com os resultados finais, em teoria. Ou seja, o teu mérito individual, o teu esforço, o teu talento não conta. Só conta, no fim, o resultado termos todos o mesmo nível de resultado. O wokeismo é marxismo disfarçado. Eu também acho que sim. É uma ideia que vem dos Estados Unidos, mas até pela mão de um brasileiro, que era o Paulo Freire, que escreveu um livro muito conhecido, A Pedagogia do Oprimido, e que depois foi traduzido em inglês, Pedagogy of the Oppressed, e é um dos livros mais citados em ciências sociais, e tem a ver com essa questão de que todos os resultados que nós vemos na vida, quem tem mais sucesso, nunca é resultado do seu esforço e do seu talento, é só resultado do racismo intrínseco da sociedade, das oportunidades desiguais, só disso, não é? Eu não nego, tem o seu impacto, claro, que é importante os pontos de partida. Agora, as políticas públicas, do meu ponto de vista, devem ser sempre desenhadas para que o ponto de partida seja igual a todos, especialmente na infância e na adolescência, e depois os resultados são o resultado de tudo o resto e tem que se dar liberdade. Eu não nego, tem o seu impacto, claro, que é importante os pontos de partida. Agora, as políticas públicas, do meu ponto de vista, devem ser sempre desenhadas para que o ponto de partida seja igual a todos, especialmente na infância e na adolescência,
e depois os resultados são o resultado de tudo o resto. E tem que se dar liberdade às pessoas e às sociedades de conseguirem valorizar quem se esforçou e quem tem talento. Senão nós vamos dar cabo disto tudo. Pá. E em todo o mundo ocidental, à medida que os partidos de esquerda tradicionais deixaram de se preocupar com questões de segurança económica das pessoas e passaram-se a preocupar com a política identitária, muitas dessas populações viraram para a direita e para a extrema-direita. Porque os partidos tradicionais de esquerda deixaram de se preocupar com a segurança económica das pessoas. Era disso que se preocupavam tradicionalmente, não é? Com os sindicatos, com as questões dos salários, essas coisas todas. Claro. À medida que os partidos de esquerda se tornaram Woke, muito... que era a sua vida, não é? Mas depois, no fim do trabalho executado e quando vais compensar pelo mérito como um currículo, para mim, devia ser cego. No sentido que... porque é que... então... Mas isso já é uma lógica seguinte. Eu estou a dizer, mesmo na própria lógica woke, há aqui uma contradição interna. Exato, mas a questão é que começou por esta lógica que eu estou a dizer, porque nos Estados Unidos havia muito esta ideia de que, há muitos anos atrás, das cotas, de não sei o que mais, para o pessoal, e degenerou numa coisa cada vez mais incompreensível e difícil de compreender, que é o caso que tu estás a falar concreto. Não é? Exato. Que é, agora já nem importa, agora Exato. só tem é que ser... E há duplos padrões por todo lado, reparem, em função dos departamentos. Por exemplo, a economia é uma área em que há relativamente menos mulheres do que homens. Exato. E, portanto, há muita pressão da universidade para contratar a economia. Eu estou a falar de coisas concretas que eu conheço. Mas em outros departamentos, mesmo da Escola de Ciências Sociais, por exemplo, Sociologia, há muito mais mulheres do que homens. Exato. Mas muito mais. Lógico, Talvez 80% de mulheres, 70% Exato. de mulheres. E, no entanto, não há pressão nenhuma para contratar homens. Mas eu queria reduzir ao ridículo a situação que não é tão disparatada, porque eu nem com essa concordo. Eu acho que o progresso de uma sociedade vem, não é uma questão de oportunidades, não é uma questão, é questão de quem é que conseguiu, seja com ajuda ou sem ajuda. O output da sociedade, a sua capacidade de progresso, evolução e produzir o bem para todo o resto da comunidade, vem da maximização dos melhores. Sejam estes os melhores, tiveram muita ajuda ou pouca ajuda, isso é irrelevante, o que importa é o resultado final. Porque, repara, o que eu quero dizer é isto. Por isso é que eu estava a falar no futebol. No futebol, quando olhas para um jogo de futebol, tu não olhas quanta ajuda é que ele teve no passado, Claro. quanto dinheiro é que ele teve no passado. Claro. Tu olhas objetivamente para ele este ano marca golos, Exato. ganha, faz, joga bem, porque tu queres o output máximo do resultado. Pois, mas, Miguel, isso depende em que parte... Qual é a política pública concreta que estamos a falar? Quando é o momento de contratares alguém, parece-me que as instituições só deviam era lavar as mãos disso. A organização da sociedade, que é as políticas públicas Isso. do Estado devem estar organizadas para dar, dentro do possível, as mesmas condições de partida às pessoas e para diminuir as desigualdades que existem numa primeira fase da vida, especialmente quando as pessoas ainda não têm capacidade de tomar as suas próprias decisões. Exato. Na sua infância Isso. e na sua Também acho que adolescência, sim. em que, digamos, há um certo totoloto da vida, Isso. tens a sorte de ter nascido para uma família que te tomou conta bem de ti, tinha as condições socioeconómicas para o fazer ou não. Exato. Devemos separar as águas. Esse papel é do Estado. Um Estado que funcione bem, tem políticas públicas que tenta diminuir as desigualdades à partida para que todos tenhamos uma possibilidade de Isso. que o nosso talento intrínseco venha todo Se desperte e tenha a oportunidade de desperte, crescer. Não é? mas depois, quando a pessoa chega à idade adulta, pronto, o Estado, aliás, estar-se a concentrar, a tentar diminuir desigualdades numa fase posterior, até distrai o Estado de se concentrar na fase No que é fundamental. na fase fundamental, Exatamente. que é a infância e a adolescência. É, né? exato. E então as Isso resulta, lá está, desse processo histórico de que o marxismo, quando, digamos, desistiu de tentar tomar conta de forma violenta da Ou seja, sociedade. à medida que fomos eliminando a pobreza da sociedade, Pois, ou seja, um a bocado questão assim, é o não é? seguinte: a partir do fim da União Soviética, no princípio dos anos 90,
quer dizer, deixou de ser possível em círculos académicos a defender o comunismo na sua implementação política prática. Quer dizer, passou a ser quase mau gosto. Quer dizer, os exemplos que restam são ridículos. É a Coreia do Norte, a Cuba. Mas aqui o ponto é este, quando tu tens uma sociedade em que nos círculos académicos muito dominados pelo marxismo intelectual, sempre foram, especialmente nas ciências sociais e humanidades, em que as pessoas eram abertamente comunistas, etc., grande parte. Exato. E para muita dessa gente só há dois tipos de pessoas. Muitos professores de história, etc., nas universidades, ou tu és marxista, portanto és bom, ou és neoliberal, malvado. Exato. E depois deixou de ser possível argumentarem que a União Soviética era um exemplo para os outros países, porque caiu de podre, eles tiveram de mudar de estratégia. E, portanto, em vez de termos uma estratégia em que vamos tomar conta das ideias das pessoas para que vamos defender aquele tipo de sociedade, vamos tomar conta das instituições devagarinho. Vamos tomar conta das instituições, e o wokismo é isso. O wokismo é uma estratégia de ataque às instituições, ataque à ciência, ataque à modernidade, ataque ao iluminismo, ataque às sociedades ocidentais, tentando convencer o maior número de pessoas de que nós estamos em sociedades em que o colonialismo é que explica porque é que estas sociedades são ricas, o que é um absoluto disparate, em que o racismo está em todo lado, é estrutural, é isto, é aquilo, em que quem não defender este tipo de políticas de contratação por critérios raciais, que é o que são, ou por critérios puramente físicos, e quem diga, não, temos de contratar por mérito, temos de contratar por quem tem mérito científico, esses é que são os racistas. E, portanto, é virar a sociedade ocidental contra ela própria. E depois... Destruir por dentro. E depois, repara, como nós falámos da outra vez... Antes de avançar, só uma coisa, só para ver se eu percebi o que é que estás a dizer. A academia, ou seja, toda esta estrutura marxista que existia dentro da academia, teve que se adaptar, e a sua adaptação pós-União Soviética foi o nascimento da cultura woke. É isso que estás a dizer? Exato. A cultura woke tem origens ainda anteriores, sim, mas teve um grande houve uma apropriação, não é? Exato, porque foi uma estratégia do marxismo sobreviver depois do fim da União Soviética. Okay. E é uma estratégia muito eficaz, porque lá está. E muitas das pessoas que estavam nas instituições renderam-se um bocadinho a isso, porque foi passinho a passinho, não foi tudo uma vez. Foi uma questão muito gradual. Foi, nós não temos nenhum professor... temos poucas mulheres neste departamento, ou não temos nenhum professor negro, vamos contratar um, independentemente do mérito, independentemente do currículo, independentemente dessas coisas todas, não é? Se não temos, tem que ser por causa do racismo. Ignorando, lá está, a distribuição de talentos não tem que ser igual em função de todas as áreas. Lógico. Ou seja, lá está, há certas áreas em que naturalmente as mulheres vão para certas áreas, e nessas áreas não há pressão para contratar mais homens. Lógico. Mas mais uma vez, o exemplo de departamentos de Sociologia. Exato. E algumas das sociedades do mundo em que se foi mais longe em tentar impor à força a igualdade de preferências entre homens e mulheres, nos países nórdicos, continuam as mulheres a querer ir para certas áreas, os homens para normal. outras. Isso não se pode Interessam-se impor à por coisa força. que foi de repente, foi assim uma cena. Porque isso é uma decisão, isso são coisas que vêm das decisões políticas. Têm ideias próprias, nunca têm ideias próprias. Bem. Todos os políticos, a forma como pensam pelo mundo, são ideias de intelectuais. São ideias que, de uma forma ou de outra, vêm da academia ou dos intelectuais. Não é? Todas as ideias, todos os termos que nós usamos para descrever a realidade e as opções políticas que existem na realidade, seja conservadorismo, importância que dá às instituições, à mudança gradual, a pensar nas coisas passo a passo, seja o liberalismo económico e político, seja o comunismo. Todos estes conceitos são conceitos intelectuais desenvolvidos. Algum nível de influência? Sim, mas na depois, comunicação social? Na comunicação social, nos jornalistas, nessas coisas todas. E depois há muitos, digamos, académicos que no fundo são políticos, disfarçados, não é? Que fazem ativismo político. E há muitas pessoas no Twitter incógnitos que são jornalistas? Acredito que sim. Eu diria que metade. E os jornalistas, muitos deles, grande parte, infelizmente, esqueceram-se da necessidade de objetividade, não é? Nem fingem, nem escondem. Mas o curioso é que eu vi isto tudo a acontecer. Nos Estados Unidos começou muito mais cedo do que aqui na Europa. Mas quando vejo isto a acontecer, eu vejo toda a gente distraída. E ninguém se interessava por nada destes temas. Vamos fazer isto, acho muito bem. Vamos fazer isto, muito bem. E há um certo momento no tempo
que começa a haver uma reação grande da população. Ou seja, o que é que despertou a população para começar a criticar este fenómeno do woke? Que se calhar há 24 meses nem sabiam que existia a palavra woke. Certo, estamos a falar no Ocidente, não é? Sempre No Ocidente. Ocidente está a haver uma grande polarização, não Isso. é? Nota-se, nos últimos anos é uma coisa intensa, não é? Exato, mas essa polarização também resulta disso, não é? Repara, nos Estados Unidos quase todas as pessoas estão a enfrentar nas suas vidas ok. quando Achas que isto está a concorrem- chegar à vida das pessoas? está a chegar à vida das pessoas, precisamente. Quando tu concorres a qualquer posição, se tu Exato. Até, por exemplo, nos sentes- Estados Unidos, até para pedir um crédito bancário. para todo tipo de situações, todas estas coisas têm implicações políticas. Porquê? Porque os bancos depois têm que reportar Exato. qual é a percentagem que dão a diferentes grupos, etc., a diferentes pessoas, etc., e não querem, os próprios bancos não querem ser acusados de racismo. Esta acusação fácil de racismo ou de, em geral, de seres politicamente incorreto, não é? Sim, qualquer coisa que esteja fora do padrão. Qualquer vamos chamar coisa assim. que esteja fora de um padrão que te querem Impor, que exatamente. te querem Que impor. muitas vezes é diferente do fluxo normal da sociedade. És muito facilmente acusado de ser todo o tipo de coisas horrorosas, nazi, fascista, racista, Mas as pessoas colonialista, mas as pessoas começaram. sexista. Mas que tu começaste a ser chamado de tantas coisas que eu acho que as pessoas agora já começam a não lhes fazer muita diferença. Ou seja, para mim, não tem solução. A sociedade ocidental, do meu ponto de vista, determina-se por 3 pilares fundamentais para compreendermos o que é a sociedade ocidental e porque é que é tão única a comparar com outras partes do mundo. Isso. Primeiro é a filosofia grega, não é? Muitas ideias helenismo, políticas que vêm do Platão, dessas coisas. Depois é o cristianismo medieval. Isso. É o segundo pilar, que teve um grande desenvolvimento também com grandes implicações políticas. Isso. Para o aparecimento de certos tipos de direitos, primeiro direitos negativos, não de fazerem violência, não de fazer certas coisas, gradualmente direitos positivos, teres direito à educação, essas coisas. Isso. E depois, finalmente, o iluminismo, que é uma coisa Isso. fundamental, que é nós compreendemos a realidade à nossa volta em função do que diz a ciência, não é? Simplificando um bocadinho. Estas pessoas que vêm muitas dessas partes do mundo não respeitam nenhum destes 3 pilares. E é por da isso- forma legítima, ou seja, porque acreditam noutras coisas. Mas nos países deles não aceitam. Se tu fores para os países deles, tens que aceitar a forma como eles organizam a sociedade no Isso. país deles. Estes 3 pilares na sociedade ocidental desenvolveram-se de tal forma que pessoas que têm ideias que compreendem a importância destes pilares e estes pilares, um deles é a enorme tolerância e é por ser tolerante que a sociedade às vezes até vai mais de longe demais na tolerância, neste sentido de ser tolerante com os que são intolerantes connosco. Pois, mas isso porque- tem-se infiltrado, repara, nos próprios Estados Unidos da América Isso. polarizaram de tal forma que tu, de um lado tens um candidato, bem, é o Trump, não vale a pena criticar porque Yeah. eu partilho muitas das críticas que são feitas por aí, portanto não vale a pena bater molhar o molhado. Mas por outro lado tens um Partido Democrático que está muito woke, Exato. não é? E tu dizes, ai, Trump, parece-me interessante. E portanto, Tu ficas tens tão em duas pânico, escolhas não é? más, não é? Exato. E portanto, quando o Ocidente chega a este ponto, não é? Exato. Em que tu, para rejeitares o Trump, tens de aceitar uma candidata que diz coisas muito graves, em termos de, lá está, de antimérito, Isso. em função só os resultados importam, Exato. só os outcomes é que importam. Isso é muito grave e são sementes que podem dar cabo do Ocidente. Tu achas que este será o momento onde realmente se dá uma mudança estrutural na forma como a sociedade olha para estes temas? Achas que é agora, por exemplo, onde se decide para que lado é que vai tender, ou para um lado e se calhar a sociedade ocidental acaba como a conhecemos, ou uma reação e então existe a preservação da sociedade, mas muda fundamentalmente o nível de tolerância ao exterior? É isso, ou seja, é isso que é difícil saber. Como eu digo, eu acho que em toda a direita, em toda a Europa, a direita, mas direita a sério, vai começar a ganhar de forma sistemática. Frente Nacional vai ganhar em França. Eu também. Acho que o wokeismo é uma ameaça gravíssima nas universidades, gravíssima, porque é um setor que eu conheço bem, é o meu setor, não é? O wokeismo é uma coisa gravíssima. Nas ciências sociais e humanidades é uma pandemia.
E como eu acho que isso a prazo depois pode ter consequências para toda a sociedade, quando o wokismo chega às escolas, à forma como se ensina matemática, isso tudo vai ter consequências fundamentais a prazo. Uma sociedade livre é uma sociedade em que nós podemos dizer aos outros o que eles não gostam de ouvir, e que temos a capacidade, não somos proibidos de dizer aos outros, e as pessoas, olha, não gostam, têm que engolir. E é muito perigoso tentar construir uma sociedade em que toda a gente pode dizer que é ofendida e tu não podes dizer nada porque ofendeste alguém e estão-se a deixar ofender por tudo o que tu digas. Porque aí o poder está do receptor. Isso leva muito facilmente à censura. Sem e dúvida. num país como em Portugal, quem mais grita pela censura, às vezes é quem mais bate no coração pelo 25 de Abril. Portanto, é muito perigoso ir por esse caminho, não é? Pelo caminho da censura em função do que é que as pessoas podem ouvir, não é? Exatamente. As pessoas têm que ser tratados como adultos, Isso. em que se deixam desinformar de vez em quando, olha, problema delas, não é? Eu quando... É uma questão complexa, porque as revoluções industriais, estamos para aí na terceira ou na quarta, a primeira é a do carvão, não é? E das máquinas a vapor, depois há a eletricidade, depois há a internet, tecnologias de comunicação e agora finalmente esta da inteligência artificial, que seria talvez a quarta. Todas estas geraram grandes benefícios para a população como um todo, mas geraram sempre também perdedores. Que é o que eu acho que pode acontecer ao AI, que é, numa fase inicial, tu tens que despedir 20 ou 30% dos funcionários. Pois, é possível. Repara, imagina, neste momento, nós já estamos muito próximos dos carros conseguirem se conduzir a si próprios. Por exemplo. Não é? O que é que vai acontecer aos condutores todos do Ubers? O que é que vai acontecer às caminhonetas que transportam bens de um lado para o outro? São centenas de milhares, milhões de trabalhadores. Isso é imensa gente, né? Entre condutores de Ubers e táxis e os caministas todos. Essas pessoas vão todas perder. Isso é imensa gente, né? Podem ser trabalhos que nós ainda nem sabemos quais são. Os trabalhos vão aparecer, porque se eu gasto menos dinheiro para andar de Uber, eu vou ter de recursos para gastar noutras coisas. Vão aparecer, mas há um aparecem gap para a de tempo. geração seguinte, não há dúvida. Sim, mas pode haver aqui um gap de 5, 10 anos, não é? Ou mais. E se nós tivéssemos fé que o processo político ia saber reagir bem a isto, mas aí é que eu tenho menos fé de tudo. Né? Acho que tenho muito mais fé, lá está, no continuado desenvolvimento tecnológico das sociedades, a não ser que o wokismo elimine, porque muitas destas mudanças tecnológicas, lá está, dependem de ter uma sociedade com uma ciência avançada e com investigação tecnológica avançada, que o wokismo pode, no limite, prejudicar imenso, não é? Se as pessoas não sabem, os miúdos na escola não aprenderem matemática como deve ser. E lógica. Por exemplo, e lógica. E as ciências sociais têm que funcionar de forma minimamente decente. Porque as pessoas têm de ter uma compreensão da realidade à sua volta que não vão ter se o que estão a ser ensinados é marxismo ou marxismo disfarçado. Não achas que... Se o Estado estiver distraído a meter-se em montes de coisas, nem sequer vai fazer tão bem o trabalho nos setores em que tem que fazer um bom trabalho. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica, sabe? Porque dizer assim, a gente quer uma família, mas que não seja violenta, que não organize o trabalho reprodutivo, que não se baseie na violência contra a mulher, é como dizer, eu quero uma banana, mas que não seja amarela, não tenha polpa, não tenha casca, mas seja doce. Não é uma banana, entende? Assim, não. Tocar, e uma mãe de joelhos começou a rezar. Miserere domino. Eu quis vencer a morte, apagando o sofrer. Mas ninguém se salva sem aprender a morrer. Eu nunca verei Deus, só o posso no
sou Deus, não sou redenção. Sou só o espelho da vossa tentação. Senhor, tende piedade do homem que me escolheu.